Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai ver como fazer uma busca avançada na PubMed. Por que isso é importante? Porque a qualidade dos artigos que você achar e quanto específico eles são vai impactar diretamente na qualidade do seu trabalho. Seja um trabalho para a faculdade, seja uma pesquisa científica, seja uma revisão. Então, tudo vai reverberar em como que você fez essa busca de dados. Ok, então a PubMed é uma base de dados específico para a área da saúde. Então, vamos ver como ela funciona. Eu vou falar alguns erros comuns e aí eu vou introduzindo as dicas para vocês. Então, vamos lá, a gente entrou aqui no site da PubMed e eu vou, de forma fictícia, colocar que a minha busca de dados eu quero saber sobre jogos para crianças com paralisia cerebral, ok? Encefalopatia crônica não evolutiva da infância, se você usa o termo mais atualizado. Então, o que as pessoas fazem aqui? Eu falo português, então eu vou colocar aqui em português. Aí eu vou colocar jogos. Quero saber jogos específicos para esse público. E vou vir aqui em pesquisar, research. Tá? Vocês veem que eu achei 10 resultados. Ok, mas você vê que pelo primeiro e o segundo resultado, que assim, não é exatamente isso que eu tava procurando, né? Aqui fala de dengue, enfim, não tá muito lá o que eu quero. Convenhamos. Esse é o primeiro erro. Qual que é o primeiro erro? Colocar os descritores em português. Principalmente em bases de dados que são internacionais, então, que é o caso da PubMed. Então, se você colocar em português, ele vai buscar por aquele termo, só que a maioria dos autores colocou os termos em inglês. Então, a gente tem um problema aí. Então, vamos configurar agora para colocar os termos em inglês. Então, em vez de paralisia cerebral, vou colocar cerebral palsy. Em vez de jogos, vou colocar games. E vou dar um research. Olha que diferença. Eu tinha achado 10 artigos que não era assim, muito a ver. E aqui eu achei 255 artigos. Bastante coisa. E você vê aqui pelo primeiro. Efeitos do Nintendo Wii Fit no equilíbrio de crianças com nível moderado de paralisia cerebral. Então você vê, olha, pelo primeiro aqui já deu bom. Efeitos da realidade virtual em habilidades motoras de crianças com paralisia cerebral, uma meta-análise. Então, você vê que eu já achei algumas coisas aqui interessantes, né? Mas aí a gente vai para o nosso segundo erro, que é exatamente esse. Vamos por partes. A gente colocou aqui na barra de busca simples. E tem um campo que é a busca avançada, onde você vai colocar estratégias mais acuradas para achar a quantidade de artigos melhor filtrados para a sua pesquisa. Então, por que concorda? 255 é artigo pra caramba para ler. E às vezes nem todos eles estão falando das duas coisas que você quer. Então, a gente vai conversar sobre isso agora. Aqui é o campo de busca avançada. Se você não viu como eu fiz, tem aqui o campo normal, Advanced. Você clica aqui. Clicou. Ok. Agora, a gente tem aqui essas caixinhas aqui. Aqui, você seleciona onde vão buscar as suas palavras-chave. Então, vamos lá. Você pode pesquisar no título, você pode pesquisar em todos os campos, que é o que está aqui. É o que a busca simples faz, em todos os campos. Então, a gente vem aqui, eu gosto de colocar em Title and Abstract, que é o título e o resumo. Aqui a gente vai separar os descritores por blocos, por categorias. Então, a gente coloca primeiro a população, indiferente a ordem, só para ilustrar aqui, tá bom? Cerebral palsy. E a gente clica em adicionar. Agora vem a parte
bem crucial e importante para você entender como faz uma boa busca. Usar os booleanos. Então, por exemplo, concorda que se eu colocar assim, eu quero achar artigos falando de paralisia cerebral ou de jogos. Ou eu posso colocar assim, eu quero artigos falando de paralisia cerebral e jogos. É completamente diferente e vai mudar muito a quantidade de artigos que você vai achar. Concorda se eu colocar ou uma coisa ou outra, eu vou achar muitas coisas e nem sempre as duas vão estar correlacionadas. Mas se eu coloco and, eu só vou achar aqueles artigos que estão falando das duas coisas. Então, nesse caso, a gente vai colocar o and. Então, a gente coloca games aqui. E coloca o and. Ok. Ah, tá, Yasmin, mas e os outros? Você não vai falar dos outros? Tá, então vamos lá. Por exemplo, se eu tenho um termo que ele tem vários sinônimos, então essa é uma parte mais avançada que depois eu vou falar, mas em outros vídeos, claro. Você tem uma doença ou alguma nomenclatura e tem várias outras nomenclaturas. Por exemplo, eu estou falando de goniometria, mas isso relaciona-se diretamente com amplitude de movimento, né? Enfim, então eu posso colocar, eu quero um termo falando ou disso, porque as duas coisas são sinônimas. Então você vai colocar o or quando você tem sinônimos do mesmo termo. O not. Eu usei o not, eu acho que uma vez, porque, por exemplo, você vai falar de um assunto. Vou dar um exemplo real. Eu estava fazendo uma revisão sistemática sobre música e o papel da música na reabilitação motora. Então, em diversos motores, em força, em amplitude de movimento, em qualidade de caminhada, tudo isso. Mas tem um campo muito amplo falando da música na reabilitação coclear. Então, mas não tem a ver com o que eu ia pesquisar. Então, eu tive que usar um not para não ter esse tipo de reabilitação nos meus termos de busca. Então, foi quando eu usei esse booleano. Então, vamos lá. A gente colocou aqui os nossos dois termos. Vamos ver o resultado disso. Research. Olha só, a gente achou 174 artigos falando do que a gente quer. Claro, aí a gente achou aquele mesmo artigo lá que a gente tinha visto, tem revisões, tem ensaios clínicos randomizados, olha que legal. A gente achou bastante coisa sobre o que a gente queria, bem específico. Ok, agora a gente vai tornar a coisa mais acurada, principalmente se você está fazendo uma revisão sistemática ou se você está fazendo um trabalho que você quer que ele fique mais atual. Eu não quero artigo muito antigo, eu quero artigo, por exemplo, dos 2 últimos anos. O que eu vou fazer? Não quero atualizar nada, não saia. Peraí, gente, deu uma travada, voltou. Ok. Ó, tem artigos desde 1949 até 2023. Ah, eu quero artigos dos últimos, sei lá. Quero de 2020 até 2023. 53 resultados, ainda tem bastante artigo sobre isso. Ó, já filtrei, ó, já era 174, foi para 53. Os artigos mais atualizados sobre esse campo. Aí ainda tem mais. Você pode selecionar de acordo com se ele está disponível ou não, para você acesso livre. Você pode também selecionar pelo tipo de artigo. Então, eu vou colocar um exemplo aqui. Eu só quero revisões, porque eu tô querendo me adentrar nesse assunto. Eu quero ver primeiro as revisões para depois analisar os ensaios clínicos. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai marcar o que você quer. Eu quero só a revisão. E revisão sistemática, vamos lá. Eu esqueci de marcar aqui. Ó, 11 resultados. Então, aqui a gente só tem falando desses descritores que a gente selecionou previamente, com
esse prazo de data aqui, e revisões, ou revisões sistemáticas. Então, veja que quanto mais você domina essas pequenas dicas, essas ferramentas, torna-se muito mais acurada a sua pesquisa, e quanto menor vai ser o seu esforço para isso. Então, são dicas que valem super a pena você aplicar. Aqui é bem geral, assim, os principais erros. Então, as principais dicas de uma forma resumida que eu poderia dar. Primeiro, coloque os seus descritores, as suas palavras-chave em inglês. Segundo, não faça uma busca simples, coloque no campo de busca avançada. Saiba colocar os booleanos. Essa parte é bem importante. E por quarto e último, filtre de acordo com a sua conveniência e com a sua metodologia. Claro, você não vai, eu vou coisar aqui porque é mais fácil, eu vou mudar aqui porque fica menos artigo para ler. Não, você tem que ter um critério. Por exemplo, eu coloquei que eu queria os artigos mais atuais. Eu queria ver primeiro as revisões da literatura. Então, você tem que ter critérios e tem que saber justificar o porquê você está fazendo dessa forma. Tem que estar claro. Entende? Não só para ficar mais fácil, mas também para ficar mais acurado e eficiente a sua revisão. Espero de verdade que eu tenha te ajudado. E bons estudos, boas pesquisas e boa revisão, se for o caso.